Seja muito bem-vindo a mais um Projetos de Mestre. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e hoje eu vim falar um pouco sobre as coisas que a faculdade não te ensina. Bom, para começar essa conversa, eu gostaria de deixar um pouco claro que essa aqui é uma opinião minha sobre as coisas que eu vi, sobre as coisas que eu vivi e sobre as coisas que eu ouvi meus amigos, meus colegas de profissão falando sobre essa experiência na faculdade. Então, pode ser que a sua faculdade seja uma exceção e você não se sinta dessa forma, tudo bem? Primeiro de tudo, a faculdade de engenharia tem como foco a parte analítica. O que acontece? A gente vê muito na faculdade cálculo, álgebra linear, geometria analítica, todas estatística também. Claro que são todas matérias básicas que vão criar base para o conhecimento que a gente vai adquirir depois e vai poder solucionar os problemas depois. O problema é o seguinte: normalmente a gente gasta muito tempo aprendendo métodos, aprendendo formas de resolver aquelas equações ou aquelas funções ou esses problemas, tentando calcular tudo isso, e pouco tempo fazendo a parte de identificar o problema, transformar aquele problema em variáveis, em números que possam ser quantificados e aí sim jogados na equação, no sistema de equações, na função para poder resolver. Então, esse é o problema, essa é a parte mais difícil na realidade. Você interpretar os dados do mundo real, interpretar os seus problemas. Muitas vezes você não tem todas as variáveis que você precisa para desenvolver aquela equação que você aprende a resolver na faculdade, e você tem que dar um jeito quanto a isso. Você tem que criar uma solução e de alguma forma conseguir um resultado. Então, essa é a parte mais complicada nessa questão. A gente passa pouquíssimo tempo fazendo esse tipo de atividade, desenvolvendo esse tipo de coisa. E muito mais tempo naquelas resoluções que muitos softwares, por exemplo o MATLAB, eles fazem derivadas, integrais, sistemas de equações, diferenciais, tudo isso. Então, praticamente o cálculo 2, lá, o cálculo 3 e 4 de algumas faculdades é voltado para isso, coisas que muitos softwares podem fazer e a gente não precisa se desgastar tanto em cima daquilo. Outra coisa que acontece é que na faculdade dificilmente o professor vai encarar como se você fosse sair e empreender, ou então fazer outro tipo de coisa. Geralmente o que se leva em consideração é que você vai sair da faculdade, vai se formar e vai trabalhar para alguém, seja numa empresa local, numa empresa maior, nacional ou uma multinacional. Então pouco se fala, na minha experiência pelo menos, sobre o empreendedorismo. Então você não tem muito esse incentivo como se fosse uma outra via para você seguir. É praticamente focado naquilo. Por sorte, no Brasil a gente tem o movimento Empresa Júnior, que ele incentiva, ele fomenta que esses universitários eles criem suas empresas júniores e ali comecem a trabalhar, a desenvolver projetos relacionados à sua formação. Então eles fazem toda a parte de marketing, de gestão de projetos, parte financeira, parte de recursos humanos, tudo. Então isso é um movimento muito importante para você desenvolver esse lado empreendedor dentro da faculdade. Inclusive a questão de lidar com clientes, que lidar com clientes quase não se fala questão de orçamentos, questão de precificação, outra coisa, como você vai lidar com CREA, como você vai emitir uma RT, como que é feito todo esse sistema, às vezes essa burocracia que passa, como que é analisado aquelas responsabilidades técnicas, como funciona para a empresa que quer ter um responsável técnico, como é o trabalho do responsável técnico em si. Então nada disso é falado. Outro ponto são as questões financeiras dos projetos ou dos cálculos que a gente faz. Normalmente na faculdade se utiliza dados financeiros genéricos, especulados, alguma coisa bem básica para que seja tomada aquela decisão ou aquele cálculo de payback. E o cálculo de payback é extremamente necessário se você for fazer um projeto. Então ele vai dizer se realmente vai ser viável financeiramente. Não adianta nada se o projeto ser tecnicamente viável, você conseguir produzir ele, conseguir fazer o produto, conseguir fazer a peça, conseguir desenvolver tudo aquilo lá, só que no final das contas
o seu retorno não vai valer a pena. É sobre o investimento feito naquela estrutura toda, todo aquele desenvolvimento que às vezes demorou semanas, meses, até anos e milhares ou milhões de reais em cima daquilo. E quanto a esses valores fictícios, né, básicos, especulados, a gente pouco compreende ou pouco vê isso, que na verdade no mundo real as coisas são completamente diferentes. Então os preços dependem do mercado financeiro, depende do dólar, depende do mercado internacional, como está fluindo, taxa de juros, inflação, e tudo isso de certa forma vai impactar no nosso projeto, seja de uma forma menor, de uma forma maior, dependendo com que você vai trabalhar. O que eu sempre digo? A faculdade, na verdade, ajuda a gente a ter um raciocínio lógico, um raciocínio científico, de pensar, processar aquelas informações e chegar no resultado. Uma analogia que seria boa de usar é que a faculdade dá um GPS com um software desatualizado, por exemplo. Então, cabe a você ir atrás, trilhar o seu caminho, conhecer para atualizar e trazer os patches para dentro do seu GPS, ter esse caminho um pouco mais claro. Dificilmente você vai conseguir se aprofundar em tudo, fazer tudo aquilo lá, porque geralmente na faculdade você aprende uma coisa muito ampla sobre muita coisa. Então você vê a parte de estática e dinâmica, você vê vibrações, aí você vê parte térmica, parte de materiais, para você realmente ter uma noção geral das áreas, e depois você realmente focar e pegar os seus esforços para se dedicar numa área específica que você tem mais afinidade ou que você selecionou. É muito importante também, até um atalho no caminho, você conhecer alguém que está na área que você definiu que você quer seguir. Então essa pessoa provavelmente já viveu aquela situação, já passou por dificuldades e sabe como solucionar aquilo lá e como passar por aquilo. Então, minha dica é que vocês sempre fiquem perto dessas pessoas, sempre tenham contato com essas pessoas que já conhecem, já passaram, justamente para poder ajudar nesse GPS aí, nesse mapa, a você poder ter mais informações sem precisar errar ou sem precisar passar por dificuldades para superar aquelas situações. Bom, então quem gosta da parte de projetos, parte de materiais, polímeros, pode me seguir lá no Instagram, eng.alanrodrigues, Alan com 2 L's. Eu sempre posto coisas do tipo lá, minhas experiências também, o que eu vivi, os erros que eu cometi e agora aprendi. Então lá vocês têm todas essas informações já mastigadas para vocês, um conteúdo gratuito que vocês podem acessar lá a qualquer hora do dia. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu, tchau!